Segundo dados do Banco Mundial, é a quantidade em hectares de terra que a gente perde todos os anos. É um número simplesmente astronômico, né? Pensa nisso como um sinal vital super alarmante do nosso planeta. É o resultado direto ali de más práticas agrícolas, secas intensas, pressão populacional e, claro, ações humanas inadequadas. Antes mesmo da gente dar um nome clínico para essa condição, o sintoma já está aí, grave e contínuo. Então, boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai adotar uma perspectiva um pouquinho diferente. Nós vamos tratar o nosso ecossistema, mais especificamente o nosso solo, não só como terra ou um recurso qualquer, mas como um paciente. Um paciente que agora mesmo está na mesa de exames passando por um diagnóstico bem complexo. Ao longo dessa explicação, vamos entender juntos os sintomas, classificar a doença e, o mais importante, investigar quais são os tratamentos e curas disponíveis para salvar essas áreas afetadas. Para organizar nossa conversa, o roteiro de hoje passa por 6 etapas. Primeiro, o retrato da degradação. Segundo, os tipos de degradação do solo. Terceiro, poluição versus contaminação. 4, o risco e as consequências. 5, os 3 R's da solução. E fechando no 6, remediação, a busca pela cura. O quadro inicial pode até parecer um pouco desanimador, mas fiquem tranquilos que a gente tem um caminho bem claro de tratamento até o final dessa apresentação. Bom, vamos direto ao ponto 1, o retrato da degradação. O diagnóstico do solo. Chegou a hora de abrir a ficha médica do nosso ecossistema e fazer o diagnóstico formal do que está acontecendo de errado com ele. E para ter um diagnóstico preciso, a gente precisa daquela definição oficial de bula, sabe? O Decreto Federal 97.632, lá de 1989, define essa enfermidade assim: a degradação consiste nos processos resultantes de danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades. Traduzindo para os nossos termos médicos aqui, é a perda das funções vitais do paciente. O solo simplesmente não consegue mais sustentar a vida com a mesma eficiência de antes. A boa notícia é que o meio ambiente tem um sistema imunológico interno que é incrível. O solo tenta manter a saúde dele naturalmente através de 3 mecanismos de defesa. Anota aí. Primeiro, a homeostase, que é aquela tendência de resistir às mudanças e se manter em equilíbrio. Segundo, a resiliência. Essa é a flexibilidade fantástica de sofrer uma pressão enorme e depois conseguir voltar ao estado original. E terceiro, a resistência, que é a força pura para suportar o estresse sem quebrar. O grande problema começa bem na hora em que a agressão é forte demais e, infelizmente, essas 3 linhas de defesa acabam falhando. O que nos leva à parte 2. Tipos de degradação do solo. Sintomas alarmantes. Porque quando essas defesas falham, os sintomas costumam aparecer de 3 formas principais: física, química e biológica. Vamos dar uma olhada em como cada uma delas derruba as defesas naturais do solo. O crucial aqui é entender como essa deterioração acontece na prática. A degradação química, por exemplo, age como uma doença silenciosa que vai drenando as vitaminas do corpo. Acontece uma perda muito severa de nutrientes essenciais, coisas como nitrogênio, fósforo e potássio, frequentemente por causa de cultivos intensivos, onde o pessoal esquece da reposição. Além disso, tem a salinização, que é basicamente o acúmulo de sais na camada superior do solo, geralmente provocado por um manejo ruim na irrigação. O paciente fica literalmente desnutrido e intoxicado. E olha só o efeito cascata. Isso gera uma degradação biológica. A vida microbiana do solo, que é super essencial para processar a matéria orgânica, acaba morrendo, o que só piora a doença. E não dá para esquecer que o impacto físico também é super drástico. Existe um contraste brutal entre a cobertura natural e o impacto pesado da urbanização. A construção de cidades desestrutura completamente a topografia e a hidrologia local. Pensa que as superfícies impermeáveis impedem a água de infiltrar, o que aumenta de forma absurda o escoamento superficial. É como se a gente bloqueasse os poros da pele do planeta, sabe? A água não penetra, e aí o que rola? Erosão, desmoronamentos e a contaminação dos mananciais por aquele monte de resíduos. E isso nos traz à etapa 3, poluição versus contaminação, esclarecendo conceitos. Esse é o momento de elevar um pouco o nosso nível de alerta e corrigir um equívoco enorme que muita gente tem sobre danos ambientais. Vamos ver como isso se constrói, porque a diferença aqui é realmente um divisor de águas. Existe uma fronteira muito clara entre ter um péssimo hábito e desenvolver uma infecção sistêmica. A poluição, na maioria das vezes, é um problema mais localizado. Pode ser o esgoto doméstico, resíduos sólidos urbanos ou rejeitos ali da agricultura. Já a contaminação, aí o buraco é mais embaixo. É a presença de uma fonte primária que introduz concentrações reais de substâncias prejudiciais, concentrações essas que são capazes de causar danos aos bens que a gente quer proteger. Trocando em miúdos, a poluição abre a porta, mas a contaminação
remediação é aquela infecção grave que já se instalou de vez. Tópico 4. O risco e as consequências. O quadro se agrava. A gente precisa conversar num tom mais sério agora sobre o que realmente acontece quando uma área é formalmente diagnosticada como contaminada. Nesse ponto, os riscos deixam de ser isolados e se tornam coletivos e bem imediatos. A gente está falando de ameaças super diretas à saúde humana, à fauna, à flora e, claro, à qualidade das águas e do ar. E olha, as consequências são implacáveis. O tratamento, ou seja, a remediação, é um processo extremamente caro. E a dura realidade da medicina ambiental é que o meio físico raramente volta a atingir aqueles padrões idênticos às condições antes da poluição. E não é só a natureza que paga a conta, viu? As empresas responsáveis enfrentam um dano imenso, muitas vezes irreparável na imagem corporativa delas. Para a gente entender a rapidez com que isso se espalha, imagina um corpo de água com uma coloração alaranjada, extremamente tóxica. A água atua quase como uma corrente sanguínea desse nosso paciente, o ecossistema. Ela é o principal agente transportador. Se um contaminante atinge a água, não tem jeito. Ele se dissipa muito rápido por toda a região, levando esse veneno para áreas que estão muito além lá da fonte original. Vamos para o ponto 5, os 3 R's da solução. Planos de tratamento. Chega de focar só na doença, é hora de mudar o ritmo e trazer um tom mais esperançoso. A engenhosidade humana conseguiu desenvolver planos de intervenção bem estruturados para isso. E olha que legal, essa esperança vem muito bem apoiada pela nossa legislação. A Lei Federal 9985, lá do ano 2000, é a base para essa recuperação. Ela deixa claro que a restituição de um ecossistema degradado deve visar uma condição não degradada, sempre buscando aquela estabilidade do meio ambiente. O que a lei está dizendo na prática é: o paciente precisa ser tratado e um plano pré-estabelecido tem que ser seguido à risca para garantir que aquele solo volte a ter um uso seguro. Existem 3 níveis bem claros para essa intervenção médica na natureza. Primeiro, a gente tem a restauração. Esse é o cenário dos sonhos, onde o ecossistema volta exatamente para a condição original dele. Segundo, temos a recuperação. Aqui, o objetivo é restabelecer o equilíbrio ambiental numa condição não degradada, mesmo que fique diferente do original. E por fim, a reabilitação. Ela foca em buscar um estado biológico que seja estável, mas para uma nova finalidade, um novo uso. Fazendo um paralelo, é como a gente adaptar o estilo de vida depois de passar por uma cirurgia complexa. O que nos leva ao nosso 6º e último ponto: remediação, a busca pela cura. A cirurgia de emergência é o nível mais intensivo de intervenção que a gente aplica quando o ambiente já está naquele estado crítico da UTI. Então, a remediação é, na prática mesmo, essa cirurgia de emergência. Ela consiste em aplicar técnicas rigorosas para remover, conter ou pelo menos reduzir as concentrações desses contaminantes para níveis que sejam seguros e tenham um risco tolerável para a gente. Isso rola muito em zonas altamente urbanizadas e industrializadas, onde a recuperação total do ecossistema costuma ser inviável economicamente, sabe? A remediação entra como algo vital simplesmente para reabilitar a área e garantir que aquele local não seja mais um perigo letal para o contato humano. Mas, como vocês sabem, nenhuma cirurgia grande é feita sem os exames muito rigorosos antes. Esse processo exige etapas metodológicas super claras. Primeiro, rola uma avaliação preliminar. Depois, entra a investigação detalhada, que é um passo absolutamente crítico. É nessa fase que o pessoal vai avaliar minuciosamente as características lá da fonte, determinando o volume de terra ou água afetado e quantificando exatamente quais são as toxinas presentes, tudo para saber se a fonte ainda está liberando substância ativamente. E por último, a avaliação de risco, que é o que vai definir quais as reais ações de intervenção que a gente vai precisar tomar no fim das contas. Bom, a gente viu o diagnóstico, entendeu as diferenças cruciais entre uma poluição do dia a dia e uma contaminação severa e analisou os tratamentos pesados e caríssimos de recuperação e remediação que estão disponíveis. Fica muito claro que a medicina ambiental existe e está aí, mas o preço do tratamento é bem alto e nem sempre a gente consegue fazer o paciente voltar ao que era antes. E isso deixa a gente com uma reflexão super urgente para fechar essa nossa análise. Com a remediação sendo um processo tão custoso e complexo, qual será, de fato, o limite da resiliência do nosso solo? Fica aí o convite para a gente aprofundar esse pensamento. Muito obrigado por acompanhar essa explicação e até a próxima análise. E aí, salvou o semestre? Se esse resumo te ajudou a sair do caos, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Compartilha com aquele amigo que também está desesperado com a matéria e ativa o sininho aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Ah, e deixe aqui nos comentários qual é o próximo tema que você quer gabaritar. Até a próxima!